10 em ponto. Jornal das 10 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, começamos com o artigo em manchete, a esta hora, no Observador. Mais de 3 mil médicos não entraram em nenhuma especialidade nos últimos 6 anos. Entre 2020 e 2026, todos estes médicos decidiram não realizar a formação na especialidade no SNS, depois de terem feito o chamado ano comum. As especialidades em que ficam mais vagas por preencher são Medicina Interna, Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública. Os dados são do portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde. O número de médicos que não se especializaram manteve-se estável nos últimos anos, mas nota-se uma aceleração a partir de 2023. Em entrevista ao Observador, o bastonário da Ordem dos Médicos mostra-se preocupado com estes dados. Alerta que a opção de não escolher uma especialidade tem impacto para os médicos, mas também para os hospitais. Já o presidente do Sindicato Independente dos Médicos pede que o Serviço Nacional de Saúde crie medidas que tornem estas especialidades mais atrativas para impedir a fuga de médicos para a prestação de serviços. Este é, de resto, um artigo que pode ler em observador.pt, com mais detalhe, faz manchete no nosso site a esta hora. É assinado pelo jornalista Tiago Queiro. Seguimos nesta edição das 10 com a privatização da TAP, que está mais perto de ser concretizada. Diana, ora, a Par Pública confirma que recebeu 2 propostas, a do grupo Air France KLM e uma outra da Lufthansa. Já a dona da Iberia e da British Airways, a IAG, acabou por ficar fora da corrida porque queria ter a garantia do controle total para gerir e transformar a TAP. Ora, a privatização prevê a venda de 44,9% do capital, mais 5% que ficam para os funcionários. A Par Pública, é a empresa que representa o Estado, tem agora 30 dias para apresentar um relatório. Mas, Diana, ainda há espaço, entretanto, para negociar os termos do negócio e também quem fica como acionista da TAP. É o que explica a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Nós não conhecemos o teor das propostas e nas propostas, além do valor, cada candidato tem de apresentar um plano estratégico para a TAP e tudo isto está envolto em segredo, obviamente, claro, porque pode haver ainda uma fase de negociação e nenhuma delas quererá entregar ao concorrente, digamos assim, os pontos. Air France, KLM e Lufthansa entregaram hoje, o último dia do prazo, propostas não vinculativas para comprar a TAP. E também a marcar a atualidade nacional esta quinta-feira, Diana, um primeiro-ministro focado em propaganda. É uma acusação deixada pelo líder parlamentar do Partido Socialista. Foi essa a expressão no dia em que se assinalam 2 anos de Luís Montenegro à frente do Executivo português. Eurico Bernante Dias sublinha que tudo está pior. Contraria assim o primeiro-ministro, que diz que tanto o país como os portugueses estão melhor do que antes. Em entendimento contrário, tem o PS. Eurico Bernante Dias realça que Portugal está pior em quase todos os setores e por causa do governo. Ao fim de 2 anos, as promessas não só não foram cumpridas, como setorialmente, em diferentes áreas, o governo falhou de forma rotunda. É por isso que hoje não podemos deixar de dizer: a propaganda não apaga o mau governo. Este é um mau governo, governa mal e ao fim de 2 anos o país está pior. E falhou, diz o PS, em áreas como a educação, saúde, habitação e política externa. Líder parlamentar do PS reage também ao apoio de 600 milhões de euros para algumas empresas que foi anunciado esta tarde, Diana, pelo Primeiro-Ministro. Uma linha de financiamento para empresas que gastam 20% dos custos de produção em energia. Eurico Bernante Dias diz que é um apoio ineficaz e, afinal de contas, mais propaganda. É mais propaganda porque sabe o Sr. Primeiro-Ministro que as linhas do Banco de Fomento de emergência, em particular aquelas que foram centradas nas intempéries e nas tempestades, têm tido níveis de apoio a quem mesmo precisa muito baixos. As empresas não precisam de mais dívida, estão a enfrentar uma circunstância difícil. Este governo, mais uma vez, procurou sacar um coelho da cartola anunciando uma nova medida ineficaz. O deputado socialista lembra também que até à semana passada menos de 1% das pessoas da região de Leiria receberam apoios depois da tempestade Christine. Também os micro, pequenos e médios empresários olham para esta linha de crédito como desnecessária, dizem que representa mais endividamento.
E Diana, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano garante que o país está a trabalhar num protocolo com o Omã para garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz. Em declarações à agência russa Sputnik, o governante iraniano deixa um pedido que todos os navios que queiram passar pelo Estreito adquiram com antecedência as autorizações necessárias do Irão e do Omã. E, entretanto, o Conselho de Segurança da ONU agendou uma votação para esta sexta-feira que autoriza, Diana, a utilização de meios defensivos para garantir a navegação internacional no Estreito de Hormuz. E apenas defensivos, é o que avança a Associated Press. Trata-se de uma resolução patrocinada pelo Bahrein. A versão final, a votar, atenua de forma significativa as propostas anteriores, que autorizavam os países a utilizar todos os meios necessários para garantir a passagem em Hormuz e impedir tentativas de interferência na navegação. Tanto a Rússia como a China opuseram-se às versões anteriores que autorizavam possíveis ações ofensivas. E a Áustria fechou o espaço aéreo a operações militares dos Estados Unidos da América ligadas, Diana, ao Irão. O Ministério da Defesa austríaco decidiu usar a lei da neutralidade como uma base legal para recusar pedidos norte-americanos que envolvam a utilização do seu espaço aéreo em operações militares em curso, é o que adianta a agência France Presse. E subiu para 8 o número de mortos nos ataques a uma ponte próxima de Teherão. A ponte de Karay, na cidade oeste de Teherão, é o que adianta o vice-secretário de Segurança e Assuntos Políticos do gabinete do governador de Al-Borz, citado pela BBC. As autoridades iranianas acrescentam que 95 pessoas ficaram feridas. E Donald Trump demitiu a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi. A confirmação foi feita pelo próprio presidente norte-americano através das redes sociais. De acordo com a CNN, o presidente dos Estados Unidos terá ficado frustrado com a procuradora pela forma como lidou com os fecheiros do caso Epstein e também por não ter investigado ou processado os oponentes políticos a Donald Trump. E no desporto, mais concretamente no futebol, o Sporting defronta o Santa Clara amanhã, jogo em Alvalade, a contar para a 28ª jornada do campeonato. Hoje foi dia de antevisão, com elogios, Diana, deixados pelo treinador leonino ao técnico da equipa insular. Rui Borges acredita que a equipa adversária continua a ser uma formação bem organizada, especialmente na defesa. Continua a ser uma equipa muito bem organizada, defensivamente, uma equipa que deixa criar poucas oportunidades de golo às equipas adversárias, muito forte em contra-ataque, ataque rápido, jogadores fortes na frente de ataque, rápidos, fortes no 1 para 1 também, com boas tomadas de decisão. Por isso é uma equipa muito competitiva, muito intensa nos duelos, é das equipas com mais cartões também no campeonato, demonstra bem a intensidade que mete nos duelos e no seu jogo. Já Petit admite que o desafio de amanhã é complicado, até porque é difícil que o Sporting perca pontos em Alvalade. Vamos encontrar uma equipa forte, uma equipa que é bicampeão, uma equipa que está à procura do tri. Sabemos muito daquilo que o Sporting apresenta, uma equipa com muita qualidade, uma equipa com jogadores individuais que podem fazer a diferença, mas nós não vamos fugir àquilo que é a nossa ideia, sabendo que vamos jogar no estádio que dificilmente eles perdem, acho que tem um empate e uma derrota nos últimos jogos, é uma equipa que sofre muito poucos golos. O árbitro deste Sporting Santa Clara em Alvalade é André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal. Jogo com apito inicial para as 8h30 da noite, amanhã, sexta-feira santa, com relato em direto e também emissão especial aqui na Rádio Observador. Para já, com 10 minutos para lá das 10, aproveitamos a Capicua, a Diana Rosa, para atualizar outras notícias que importa destacar a esta hora. Portugal vai estar com níveis elevados de concentração de pólen na atmosfera durante a próxima semana. Nas regiões autónomas, os valores devem ser mais baixos do que no continente. A informação é avançada pelo boletim polínico, da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. De acordo com as previsões, há risco elevado de concentração de pólen, principalmente das árvores cipreste, plátano, pinheiro, bétula, carvalho, sobreiro e azinheira. São bastantes, portanto há que ter algum cuidado reforçado. É importante ter atenção também às ervas gramíneas, urtiga e urticáceas.
O presidente da Câmara de Pombal considera que a presidência aberta de António José Seguro à região simboliza uma relação de compromisso e proximidade. Pedro Pimpão disse à agência Lusa que esta posição de António José Seguro é muito importante, principalmente depois da passagem da Depressão Christine. A primeira presidência aberta começa esta segunda-feira. O chefe de Estado vai dedicar-se aos territórios que foram afetados pelo mau tempo. Pedro Pimpão espera ainda que os investimentos mais necessários na região sejam incluídos no PTRR Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência. Notícias de regresso à antena da Rádio Observador, resumidas às 10h30, também com a edição da Diana Rosa. Um abraço, Diana, até já. Até já.